Olá, turma! Na aula de hoje iremos falar sobre a formação do Islã. Se vocês quiserem acompanhar com o módulo, abram aí na página 43, lembrando que é o último assunto do módulo 3. Galera, para falarmos do Islã, é necessário analisarmos a região onde surgiu essa etnia, pois dessa forma vamos destacar a Península Arábica, uma região em sua grande parte árida e desértica, com exceção nas regiões montanhosas do Iêmen. Os povos árabes eram formados por diversos grupos beduínos que viviam do pastoreio. A escassez de chuva forçou esses povos ao nomadismo, em busca de pastagens para a criação de animais. Então, galera, sendo assim, antes do surgimento do islamismo, os povos árabes estavam divididos em dois grupos, os que viviam no deserto e os que viviam na cidade. Os traços de união desses grupos era a língua, e a ordem social e política foi garantida pelas leis de solidariedade, que foram criadas por grupos de comerciantes, que viam na paz a garantia de segurança do comércio e a certeza do acúmulo de riquezas. Mesmo com as leis de solidariedade, os conflitos entre os grupos eram constantes. Então, para proteger e atrair os povos, algumas cidades criaram templos para a adoração dos deuses, de quais se impunha uma paz sagrada entre os povos rivais, garantindo a tranquilidade necessária para as transações comerciais. A partir de então, destaca-se duas cidades, Yatreb e a cidade de Meca. Yatreb era fértil e se tornou rica graças à produção de tâmaras e cereais. Já Meca tornou-se grande graças ao templo de Caaba, no qual se encontra a pedra mística que atrai anualmente milhares de peregrinos. A vida religiosa dos povos árabes era marcada por particularismos que acentuavam o isolamento cultural entre eles. Mas na primeira metade do século VII, um cara chamado Maomé passou a fundamentar uma nova religião, que se contraporia aos princípios religiosos do politeísmo árabe. A religião, por ele elaborada, é uma síntese dos princípios da religião judaica, cristã e mandeísta, aliadas às práticas dos antigos costumes árabes. O islamismo se assenta no monoteísmo absoluto, que impõe o convertimento à sujeição à vontade divina, ou seja, o islamismo de Islã significa submissão à vontade de Deus. Maomé, no entanto, começou sua peregrinação na cidade de Meca, mas foi reprimido pelos líderes do local, que se sentiram ameaçados com o descrédito dos antigos cultos e do templo de Caaba. Ameaçado por esses líderes, Maomé então fugiu para Yatreb, no episódio que ficou conhecido como Hégira, e marca o início do calendário muçulmano. Em Yatreb, Maomé foi bem acolhido, conseguiu chegar à liderança do local e disseminar os seus princípios religiosos. Yatreb então passou a se chamar Medina, ou seja, a cidade do profeta. Em 630, Maomé voltou a Meca, conquistou a cidade e converteu sua população ao islamismo. Em 632, a morte de Maomé deixou um grande vazio de liderança, pois os árabes não conheciam o princípio de sucessão hereditária, já que, em suas tribos, os líderes eram eleitos. A partir de então, surgiu dois grupos que ficaram conhecidos como xiitas e sunitas. Os sunitas e xiitas compartilham os mesmos dogmas da fé islâmica. No entanto, a grande questão recai sobre quem seria o verdadeiro profeta após a morte de Maomé. Os sunitas acreditam que o califa, que era o chefe de estado e sucessor de Maomé, deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos. Eles são menos ortodoxos e defendem a flexibilização da religião. Já para os xiitas, o profeta é sucessor legítimo, deveriam ser os descendentes de Maomé. Eles são mais ortodoxos e por isso também são mais radicais. No entanto, após a morte de Maomé e incentivados pelos interesses das elites comerciais, os muçulmanos deram início a uma expansão sobre diversos territórios da Ásia Central, Índia, no norte da África, chegou até dominar a Península Ibérica, mas foi barrado pelas tropas francesas na Batalha de Poitiers, o que impediu sua expansão pela Europa. Entretanto, as conquistas islâmicas permitiram o domínio árabe sobre as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Devido ao contato com outros povos e à necessidade de desenvolver novas técnicas de navegação para melhoramento do comércio, isso vai motivar o desenvolvimento cultural dos muçulmanos. Por isso, eles desenvolveram o ecletismo, que é o interesse dos diversos ramos de estudo ao mesmo tempo, como estudos de matemática, astronomia, botânica, poesia, de história e muito mais, no qual deixaram seu legado para a humanidade. Bem, galera, o assunto de hoje é esse, né? Nos resta aí fazer atividades da página 48 a 50, lembrando que as atividades é a confirmação no qual vocês assistiram a aula.
Então, esse assunto encerra também o módulo da terceira unidade e a partir de amanhã a gente vai fazer uma revisão do que foi estudado, vou passar algumas atividades de reforço para vocês e essas atividades do módulo eu vou reconferindo as aulas através da explicação das questões. Então, até amanhã, fica com Deus.